Supermercado Arco-Íris, desde 1984. Não vá além, vai direto a ele. Sorveteria Chamusca, melhor do local. Sabores únicos vão te conquistar. Sorveteria Chamusca, frescor e sabor em cada colherada. Na FBF, oferecemos serviços de qualidade para a segurança da sua casa ou empresa. FBF, porque energia é coisa séria. Mantiqueira combina com família, diversão, almoço e paixão. Mantiqueira combina com você. Escolha um sabor e dê um gás no seu dia. Mantiqueira, para todas as horas. Na Farmácia Negrifarma, cuidar da sua saúde é nossa missão. Com manipulação personalizada, garantimos precisão e confiança em cada fórmula. Contamos com medicamentos com ótimos preços, uma enorme variedade de produtos de perfumaria e uma linha completa de suplementação, além de um serviço de entregas eficaz na praticidade do seu dia a dia, levando nossos produtos direto ao seu lar. Farmácia Negrifarma, a gente ama cuidar de você. Alcance seu potencial na Academia Oliver Fitness. Estamos comprometidos em ajudar você a alcançar seus objetivos fitness e de saúde, onde o seu potencial encontra o seu propósito. Aprenda com os melhores na CCAA. Com nossa metodologia comprovada e professores altamente qualificados, estamos comprometidos em levar você ao próximo nível de fluência. Se você deseja dominar um novo idioma para viajar, estudar ou avançar na carreira, na CCAA você encontra o caminho certo para o sucesso. CCAA, é assim que se fala. Na Marcenaria Horto Florestal, estamos dedicados em atender você, transformando madeira em arte, ideias em realidade. Refresque-se com o melhor sabor da cidade na sorveteria Kishake. Delicie-se com nossos irresistíveis sorvetes e açaí. E mergulhe em um universo de sabores com nossos milkshakes cremosos. Venha experimentar o verdadeiro prazer gelado na sorveteria Kishake. No Ita Supermercados, nossa missão é oferecer a você uma experiência de compras que combine qualidade, variedade e economia. Desde produtos frescos e selecionados até ofertas imperdíveis. Estamos aqui para garantir que sua lista de compras seja sempre preenchida com o melhor. Ita Supermercados, qualidade e economia perto de você. Transforme seu futuro com a Unopar. Aqui acreditamos no poder da educação para mudar vidas. Com nossos cursos inovadores e um corpo docente altamente qualificado, estamos prontos para ajudar você a alcançar seus sonhos acadêmicos e profissionais. Unopar, onde seu futuro ganha forma. Na NERI, nosso compromisso é garantir que sua equipe esteja protegida, saudável e pronta para enfrentar qualquer desafio. NERI, porque segurança é mais do que uma obrigação, é uma prioridade. Potencialize sua experiência com a LR Celular. Aqui você leva sua experiência móvel a um novo patamar. Tecnologia e serviço com excelência você encontra aqui. Na Toca do Urso não se trata apenas de matar a fome, mas de proporcionar uma experiência gastronômica inesquecível. Toca do Urso, onde o sabor encontra o conforto. Conecte-se com o mundo com a Infinity Internet. Aqui entendemos que uma conexão confiável e rápida é essencial para o seu dia a dia. Infinity Internet, a melhor internet de Itamonte. Oi, nós estamos aqui do Empório Massa Fina. Ficamos aqui na beirinha da BR, a nossa loja foi localizada no fácil acesso. Temos estacionamento para você que está vindo passar férias, passear aqui na região do sul de Minas, São Lourenço, Virgínia e região. Então você não pode deixar de conhecer a nossa loja. Fica facinho para quem está voltando, para você levar queijos artesanais, regionais, feitos aqui. Nós temos na nossa produção, temos cafés, doces, geleias, além de uma cafeteria completa com os melhores pastéis aqui da nossa região. Então estamos te esperando, não perde essa oportunidade. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Natureza, Atitudes com Consciência Ambiental.
Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante que tem a ver com agricultura de baixo carbono, recuperação de pastagens. E aí a gente trouxe uns convidados bem especiais. Mas antes de apresentar os convidados, eu queria aqui apresentar a parceira do dia na apresentação do programa, que é a Carol Nilo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vinda, Carol. Obrigada por estar aqui, por me ajudar aqui nessa empreitada. Gente, eu sou a Bel Andrade, bióloga e moradora aqui de Tamonte. Nós trouxemos 2 convidados especiais, o Rodrigo e a Catarina, e vamos passar a palavra para eles, né? Por favor, se apresentem. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou Catarina, sou daqui de Tamonte, sou consultora ambiental, então a gente está aí sempre envolvido em vários projetos na Mantiqueira. Boa noite, Bel, Carol. Eu me chamo Rodrigo, né? Sou engenheiro agrônomo, atuo aí pelo Senar aqui na região. E é muito bom estar aqui para a gente poder bater um papo, né, sobre esse assunto, pastagem e recuperação. Estamos aí para conversar um pouquinho. Ai, muito obrigada por estarem aqui, pela disponibilidade. Sejam bem-vindos. Rodrigo, você é da onde? Eu moro em Divinópolis, né? A cidade próxima a Belo Horizonte, uns 100 e poucos quilômetros de Belo Horizonte. Sou originário daquela região mesmo, né? Sou oriundo de uma cidade pequenininha lá próxima, chama Carmópolis de Minas. E hoje moro lá em Divinópolis. Ah, nome bonito, né? Carmópolis de Minas. E É. aqui, aí você veio parar em Itamonte, né? Não é a Isso. primeira vez que você está aqui. Conta pra gente a última vez que você teve e por que você está aqui de volta. Tá. Eu não conhecia Itamonte, na verdade, né? Aqui é uma região já um pouquinho distante, né? Na minha região ali que eu trabalho, que eu atuo mais, né? Hoje eu atuo pelo Senar. Então eu trabalho com treinamentos, né? Tenho trabalhado aí na área de pastagem, recuperação, na parte de bovinocultura também. E então eu trabalho na instrutoria do Senar, que a gente roda aí o estado inteiro, né? Trabalhando com demandas de cursos, treinamentos. E aí eu tive uma demanda bem bacana para trabalhar essa parte de recuperação de pastagem aqui. Inclusive que a Catarina participou com a gente já teve um primeiro treinamento aqui. Eu nunca tinha vindo, né? Então tive essa demanda e vim para cá. E foi muito bom, né? Porque assim, gostei muito de trabalhar, falei com o pessoal, uma turma muito bacana, a gente conseguiu fazer um trabalho legal. E o bom é que eu aproveitei, né? Itamonte é uma cidade muito bonita, região turística, né? Então, no local mesmo que a gente trabalhou, uma região muito bonita aqui de vocês, a gente conheceu alguns lugares turísticos, cachoeiras, né? E aí no próprio treinamento a gente fez lá, foi uma semana bem bacana, e aí a gente viu que tinha outras demandas, né? Então aí eu tive uma outra demanda do próprio pessoal, e aí essa é a segunda vez que eu tô aqui, complementando um pouquinho do que a gente já trabalhou, né? No primeiro momento lá. Eu tô achando que ele bebeu da água. Eu acho que tá com cara de que vai voltar. Mais vezes. Gostei, viu? Realmente é... A gente, como aluno, espera que ele volte, porque, olha, os treinamentos dele são realmente muito bons. Muito bons. Conta pra gente, chega perto do microfone também. O primeiro treinamento que a gente fez foi esse, né? O de baixo carbono, de recuperação de pastagem degradada. Foi uma turma de mais de 10 alunos, eu acho. Uns 10 ou 11 participantes, né? E assim, a gente via no olhar dos proprietários rurais, do pessoal que está ali todo dia trabalhando, como foi importante e a diferença, né, com as técnicas que o Rodrigo trouxe, com algumas coisas que não são nem tanta novidade, assim, que é coisa simples de se manejar. E eles viram e já estão aderindo. Já Que estão bacana, né? aderindo. Né? A gente tem, não sei se eu já posso ir falando tudo isso, mas a Conta gente pra está gente. trabalhando com o Selo Verde, né? Que é um programa do município de Itamonte, que agora ainda vai abrir para o consórcio. Vocês já devem ter falado do consórcio, Alto da Mantiqueira. Então, a gente já fez visita em propriedades, inclusive o curso é na propriedade do Ademilson, que é um produtor de queijo, que vai ser uma unidade demonstrativa do programa Selo Verde. Então, lá a gente já fez o projeto, por exemplo, para piqueteamento de pastagem, que é uma das técnicas para recuperação, né? Fizemos análise de solo. Claro que o Rodrigo vai falar muito melhor que eu. Mas foram uma série de técnicas e de conhecimentos que eles mesmos já desenvolveram um aparelhinho lá
para fazer a coleta de solo. Então, a coleta. Os produtores? Aham. Ai, que barato. É. Que retorno legal, E aí, gente. essa coleta, por exemplo, do solo, onde o Ademilson vai fazer o piquete, eles mesmos que coletaram, o Ademilson e o vizinho, o Fábio. E aí já foi para análise, para a gente poder fazer os cálculos, né, que o Rodrigo trouxe para a gente no curso. Quanto que vai precisar de calcário, de adubo, qual que é a melhor área. Então, assim, muito legal. O Fábio é outro que já vai também fazer a divisão do pasto. Tudo por conta da capacitação, né, que a gente trouxe aí A turma é muito boa. A turma é muito bacana. Acho que o instrutor deve ser também, É. né? Mas, então, Rodrigo, conta para nós, o que é isso de baixo carbono, recuperação de pastagem? Uhum. Explica para mim, porque o do carbono ainda não entrou na minha cabeça. Não, Quero bacana. saber. Bom, é muito bom a gente poder ter até a oportunidade de falar sobre isso, né? A Catarina falou muito bem. No treinamento, não é que a gente está ali inventando a roda, né? A gente traz as técnicas que já existem, que já são conhecidas aí. Eu até brinco, né? Divisão de pastagem, piqueteamento é uma coisa da década de 70 praticamente, que a gente já tem isso. E até hoje a gente não consegue trabalhar isso, né, no Brasil e na grande parte do Brasil, de forma adequada, né? É uma técnica muito simples que auxilia demais os produtores. Então, assim, para a gente falar um pouquinho sobre a parte aí de carbono, né? Carbono neutro, a gente tem que falar um pouquinho sobre pastagem, sobre manejo, né? Essa demanda que teve, né, através aí até com base também do selo verde, né, já surgiu essa demanda para o Senar, né? E aí eles então me convidaram para vir cá para trabalhar isso com a turma. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente vem falar um pouquinho sobre pastagem, né? Manejo, e o tópico do treinamento seria recuperação de pastagem degradada. E é interessante, eu falava com o pessoal lá assim, se a gente fosse falar só de manejo, né, tudo que a gente der no treinamento, se fosse só uma melhoria de manejo, não faria sentido se ela também não tivesse um resultado positivo se a gente pensar no lado ambiental, né? Então, eu creio que hoje toda a técnica que existe, tudo que a gente trabalha, ela nunca é dissociada do ambiental, né? Então, aí lá a gente mostrava, a gente fez um treinamento bem prático, a gente falava sobre as técnicas mesmo, né? O que eu posso fazer para melhorar a condição das minhas pastagens? O que eu posso fazer de baixo custo, médio custo, alto custo? E aí a gente percebe que cada região tem seu desafio. Foi até muito interessante, né? Porque a gente tem o convite a gente chama ADR, que é Agente de Desenvolvimento Rural, que convida o Senar. E no caso aqui a Márcia, né? E também agora tem a ajuda da outra moça que está auxiliando ela, que iniciou agora. Ela falou: ô Rodrigo, mas ó, eu não sei como é que é, só estou preocupado, não sei se você conhece a região. Lá é um pouquinho diferente. Eu falei, mas diferente como? Ah, é muito montanhoso e tudo. Eu falei, não, mas eu também sou de região montanhosa, eu atuo em regiões montanhosas, né? Trabalho como consultor em algumas propriedades. Ela, não, mas aqui é diferente. Aí a hora que eu cheguei, que eu fui, realmente aqui é uma região de serra, né? Então, é uma região com relevo, às vezes, Montanha de verdade, né? montanhas, né? E o relevo, às vezes, não é tão. Ela achava que não seria tão propício, e foi muito legal, que eu acho que foi um dos treinamentos que a gente mais aproveitou isso, né? O que o pessoal tem que dar para fazer. E a gente trabalhou com as demandas deles, né? Então, é demanda de pequeno produtor? Vamos pensar no pequeno, no médio produtor, né? Então, para não fugir do assunto, né? Então, aí a gente trabalhou, primeiro de tudo, recuperação de pastagem. Quais as técnicas que tinham, né? Foi uma semana que a gente ficou lá conversando, de 8 a 5 todo dia, né? Falando sobre pastagem, recuperação e fazendo as práticas. E aí, para falar de carbono neutro, o que seria isso, né? Assim, de uma forma, vamos tentar de uma forma bem prática, para quem está acompanhando a gente, assistindo, poder entender. O processo das plantas de produção, de crescimento, as plantas, elas captam esse carbono atmosférico que existe. Então, assim, para não falar de forma muito difícil, mas no processo dela de fazer fotossíntese, ela utiliza, né? Ela utiliza da água, da luz do sol ali e desse carbono, que é o que ela utiliza no processo dela de produção. Então, a gente fala que a planta, ela sequestra esse carbono atmosférico, tá? Então, e o que isso tem a ver com pastagem? É que se a gente tem uma pastagem recuperada ou bem manejada, ela é muito bom para o produtor, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista ambiental, de diversas coisas que a gente conversou lá, de cobertura de solo, né? Muitos pontos que a gente tratava lá. E também nessa parte do sequestro do carbono.
Então, a gente parte do princípio que se a gente tiver hoje uma agricultura bem feita ou uma pecuária bem feita, ela é ambientalmente muito positiva nesse sequestro de carbono. Ou seja, é um benefício que a própria planta já nos dá ali naturalmente, né? Mas tem que ser bem feito, porque se a planta está numa condição boa, você vai ter um alto sequestro, consecutivamente alta produção, que é um processo natural dela. Mas se está nas condições que infelizmente a gente tem hoje, a grande maioria das nossas pastagens, nas nossas áreas, né, serem degradadas, a gente também não tem um efeito produtivo bom, consecutivamente uma baixíssima recuperação desse carbono. Então a gente casa as duas coisas ali no treinamento do Senar, para a gente explorar bem a parte produtiva, né? Manejo, parte ambiental. Lá a gente falou de barraginha, de terraço, de como formar uma área, ou de como recuperar uma área, sendo o menos impactante possível para aquela área, né? Consecutivamente, isso aí vai dar retorno, produtor, lucro, que é uma coisa que a gente não pode desconsiderar, e ambientalmente, né? Então, de forma simples, mais ou menos, seria isso. E como que tem sido a receptividade dos produtores, né? Assim, uma coisa que parece que antigamente a gente não se falava muito disso, que estava distante deles. Como que eles estão acolhendo essa proposta de fazer o manejo e também pensar no meio ambiente? É muito positiva, né, assim, a Catarina teve mais o feedback do pessoal, mas é muito positivo se a gente realmente demonstrar de forma prática para o produtor, né. Se a gente em todo treinamento que tem, os primeiros dias o produtor estão cismado ali, né. Então: "Não, mas como que vai ser isso?", né, achando que vai ser às vezes é algo muito teórico. É importante que a gente demonstre para ele o que que é qual que é o benefício, né. Talvez se a gente fosse falar só desse benefício ambiental, claro que o produtor ele é o principal interessado em preservação ambiental, mas ele também aquilo é a fonte de renda dele, né, a vida dele é aquilo. Então a gente tem que mostrar para ele qual que é o benefício. Eh, eu vou até te dar assim, um feedback de algo que eu trabalhava com outros técnicos no Senar, pessoal que trabalhava com produtores do leite e do corte. Então dava um suporte em todas as áreas técnicas para eles, sabe. E aí eu trabalhava com um grupo lá de técnicos, e a gente conversava muito, coisas técnicas, como abordar, como conversar com o produtor, né, como ser bem entendido, bem recebido pelo produtor. Aí uma vez a gente conversando até numa palestra, uma reuniãozinha com os produtores, e eu falava com eles assim: "Pessoal, às vezes o técnico pode receber ali, né, uma fala do produtor da seguinte forma. Às vezes o técnico tá ali falando com ele: "Olha, você precisa de adubar, você precisa de dividir um pasto, você precisa de fazer isso, fazer aquilo, né, para você ter resultado financeiro". Aí o produtor pode muito bem virar e falar: "Olha, vou fazer tudo isso aí que você tá me falando, mas meu pai nunca mexeu com isso", isso é o que a gente mais ouve, né. "Meu pai nunca mexeu com isso, meu avô nunca mexeu com isso". Só que na época dele, ele comprou a fazenda, ele aumentou as áreas, ele formou os filhos, ele comprou um carro, e hoje às vezes eu estou fazendo tudo isso e eu não estou conseguindo ter esse retorno. É muito comum, a gente tem que conversar a parte prática e sincera com o produtor. E aí, mas por quê? Aí a gente vai conversando. Quanto que custava 1 hectare de terra naquela época do seu avô ou do seu pai? Quanto que era um dia de serviço de um trabalhador rural? Eh, talvez aquele pai daquele produtor ou aquele avô, era melhor ele comprar 1 hectare de terra do que adubar 1 hectare de terra há 10, 20 anos atrás. Hoje a terra é caríssima, o produtor rural, os insumos são caros, todas as ações no campo são caras, né. E então a margem de lucro do produtor, ao longo dos anos, ela encurtou, porque na época os custos eram muito baixos. Hoje a propriedade rural ela é uma fazenda a céu aberto, então o produtor tem que ter anotado tudo, né. E então, por que que hoje a técnica é muito importante? Como essa margem ficou muito curta, é hoje que o produtor tem que ser muito eficiente. Ele tem que saber trabalhar bem uma pastagem, porque na época do avô dele ou do pai dele era muito diferente. Quando a gente começa a falar isso, eu acho que o produtor vai entendendo, ele vai entendendo que a gente está ali para ajudar ele, né. E outra coisa também que eu acho muito importante é o seguinte, assim, o curso, o treinamento, ele não pode ser, né, a Catarina viu bem, a gente simplesmente chega: "Ó, você precisa de adubar, você precisa fazer isso", né. A gente conversou com a turma, né,
que é a demanda de vocês aqui? Que recurso que vocês têm para isso? Então vamos começar pelo simples, né? Até o pessoal, a calcário, aí, não. Primeira coisa, vamos ver se a gente consegue pelo menos dividir um pouco as pastagens. Dá para fazer isso? Dá, não dá? A partir disso nós vamos traçando o manejo. Aí explicava para eles por que dividir a pastagem, qual que é o benefício que isso vai te trazer. Dá para fazer quanto primeiro? Eu tinha um professor que falava assim, tudo que você for fazer, faça pequeno, mas não faça mal feito. Se não dá para fazer a área do produtor todo, faça 10, 20%, faz certinho, né? E aquilo já começa a te dar um resultado. Então eu acho que foi muito bom por isso. A gente trabalhou na medida do possível dentro da realidade, né? E lá tinham vários produtores muito bons, né? Um é o que a Catarina falou, que já está fazendo até uns piquetes de uma forma assim já bem intensiva mesmo. A gente até aproveitou o treinamento para fazer parte do projetinho para ele. Um outro eu gostei muito, ainda falei com eles a gente ensinou lá como que faz as divisões, até utilizando imagens assim, de satélite para fazer a divisão de forma bem fácil para produtores. Um integrante chegou lá no terceiro dia, eu já fiz tudo aqui a divisão, como é que eu vou fazer? Dá uma olhada se ficou certo. E já estava tudo, que é o que a Eles Catarina... inventam maquinário. Não, eles são muito bons. Todos proativos. Isso. E esse era o que queria fazer simples, né? Era um projetinho bem simples e ele fez, mas ficou muito bom. Aí ele me falou passo a passo como que ele ia fazer e era o resumo final do treinamento, né? Porque ele falou, primeiro eu vou fazer isso em tal época, depois eu vou fazer aquilo, assim, sabe? Não, agora, né, eu pedi ele para falar no treinamento, falou, é o Fabinho, né? Que a gente falou, Fabinho, fala aqui como que você me apresentou isso aqui. Eu falei, não, o treinamento deu resultado, né? Porque ele já está aplicando aquilo. Deixa eu Então, só é isso. entender aqui. Então, eu estou entendendo que uma técnica é dividir. É dividir. Aí eu queria saber por que que a gente divide, que aí você estava falando do passado, né? Eu acho que, principalmente Minas, né? A gente tem uma história muito extrativista, né? Muito. De tirar da terra sem cuidado. Aí eu acho que talvez seja um pouco Uhum. essa mudança de cultura. Então, como é que é essa coisa da divisão? Posso só fazer Por favor, uma Catarina. puxadinha aqui antes, quando você perguntou de como que eles estão recebendo isso e se está tendo essa mudança? Esses produtores que eu tenho trabalhado desde o ano passado, quando a gente começou a fazer o levantamento das propriedades, eles foram atendidos pelo ATIG, que é Assistência Técnica Todos e eles. Gerencial. Então, no ano passado, eles tinham 40 produtores. Desses 40, a gente conseguiu visitar 24, se não me engano. E o que aconteceu? Antes, eles tinham uma ideia do meio ambiente, a gente tinha uma ideia da ideia que eles tinham do meio ambiente. Depois do ATIG, isso é relato deles, e são relatos lindos. E o ATIG mudou a vida deles. Pro novo, né? Que mudou, porque conseguiram aumentar o lucro da propriedade, sabe? Hoje eles produzem com muito mais qualidade, com muito mais técnica. São muitos cursos que eles fizeram de aperfeiçoamento. Porque é aí que está o gancho, né? Você tem que ter, o produtor rural ele tem que ter apoio técnico. E isso a gente vê que falta. Falta muito, não é? Aqui em Tamonte acho que está tendo bastante. Nossa, mas aqui tem Sim. 3, 4 cursos por mês. Sim, aqui em Tamonte, mas a gente não é a realidade de todos os locais. Você E eu entendeu? escuto também, às vezes, em alguns locais, falando da disponibilidade do produtor para participar, por exemplo, desde que foi uma semana, o dia todo. Isso é um problema que para eles não é problema. Limita um pouco, né, Carol? Limita um pouco, porque são pequenas propriedades, eles não têm funcionários, às vezes é ele, o filho ou a esposa. Então, Mas eu às acho vezes a que é gente tem que isso que adequar ela- um pouquinho o horário. Limita um pouco, Eles já mas estão tendo resultado. mas porque mesmo a empresa Tá assim, com outra porque já mentalidade, tá já ligado, sabe que vai ser entendeu? positivo Eles parar fazem- e participar. eles fazem esse esforço. Você vê que o curso da semana inteira E eles foram a vão, semana todos. inteira, todos os dias, sabe? E eu acho que outra coisa que é importante, quando a gente pensa assim, recuperação de pastagem degradada, que bicho de 7 cabeças que é isso? O que eu vou fazer? Não são técnicas complicadíssimas. Porque vai gastar muito, né? Eles pensam que vai ter que gastar muito dinheiro. A princípio pensa. Pensa. E tem que gastar muito dinheiro ou não? Não, Não. depende da situação de cada um. Entendeu? Né? Às vezes, se você. Claro que o Rodrigo vai falar melhor que eu. Mas se você cercar uma área, que é essa divisão de pasto, você já começa um processo de recuperação. Né? Sim, claro. Com algumas outras coisinhas, mas
Porque né. culturalmente o passo é aberto. Sim. Culturalmente é o que você falou, é extrativista, extremamente extrativista, né. Mas não é extrativista porque o produtor é mau, porque o produtor quer fazer errado, é porque ele não sabe fazer o certo, né. E também às vezes a parte técnica, né, assim, o produtor, o que a Catarina falou, talvez tá tendo assistência agora, né, assistência técnica gerencial, que não tem um custo para ele receber, um custo direto para ele receber isso, então um pequeno, médio produtor tem acesso, né. Mas talvez um produtor que nunca teve acesso, realmente, você chega lá, recuperação de pastagem degradada, né, que bicho é esse, né. Já logo, a primeira coisa que vem na cabeça do produtor é: trator, dinheiro, adubo, calcário, nossa, isso não é para mim, né. Só para tentar explicar um pouquinho sobre essa parte da divisão, né. Eh, assim, num processo de recuperação de pastagem, primeiro é importante a gente entender, assim, o benefício disso. Se a gente for pegar as principais culturas, biomas do nosso país, a gente pega floresta, cultivo de grãos, pastagem, demais cultivos, a gente às vezes não associa, a gente pode pensar: qual que é o maior? Eu mostrei um gráficozinho para o pessoal lá, o maior disparado é a pastagem, né. Então o nosso país, a grande maioria é áreas de pastagens. E a grande maioria em estado de degradação, grande, né, a grande maioria. Então, se a gente melhorar um pouquinho as nossas pastagens, o ganho é enorme, mas enorme mesmo. Se a gente melhorar um pouco as nossas pastagens, acho que a gente não tem nem rebanho para poder aproveitar o que a gente tem, né. Porque vai melhorar a pastagem, vai melhorar. Aumenta a quantidade de animais que você poderia criar ali naquela área. Ah, tá. Aí se a gente pensa: "Nó, isso é bom ou ruim?", né, primeiro que a gente hoje não precisaria estar, derrubando área nenhuma, né. Por quê? Porque se a gente manejasse melhor, a gente não daria conta nem do que tem de pastagem, né. E se a gente melhora a pastagem Por não saber. Por não saber. e se a gente melhora a pastagem, a própria pastagem ela é um excelente, passivo ambiental. A pastagem ela tem um processo ambiental enorme, né, que é o que a gente falou aí do carbono. Então pastagem é um negócio muito agressivo, que produz muito. Então se a gente tem uma pastagem recuperada, ela está o tempo todo produzindo Puxando raiz, carbono. puxando Conservando carbono, o solo, Mesmo a né. braquiária. que é Mesmo. um dos melhores forrageiros que tem, um dos que melhor faz isso. Então ela tem uma cobertura de solo excelente, ela tem muito crescimento de raiz, ela tem crescimento, ela morre muita raiz, gera muita matéria orgânica no solo. Evita processo erosivo, Reduz o né. processo erosivo, garante a microbiologia do solo. Porque aqui a gente Até vê infiltração de bastante, né, água. aqueles caminhos de vaca que vai dando aquelas Sim. soroquinha, que vai crescer e aí com uma boa pastagem segura isso? Nossa, Mas a pastagem ela fica ruim por falta de cuidado, assim, por deixar o gado solto sem principalmente tempo, sem limite isso. de tempo. Principalmente manejo errado, sabe. Que o manejo são várias coisas, né, talvez até difícil a gente apontar tudo. A gente ficou uma semana falando disso e eu acho que ainda tinha assunto para mais uma semana, né. Ainda mais quando a gente junta todo mundo que gosta É. de falar daquele assunto, né, então rende. Mas, então assim, pensando de todos esses benefícios ambientais, né, e aí já são muitos, a gente pensa no benefício produtivo. Então um produtor que ele cria, vamos falar de uma forma bem simples para o produtor entender, um animal por hectare. Existe até uma mensuração para isso, a gente trabalhou muito lá, que chama UA. UA é uma unidade animal, representa um animal de 450 quilos, só para ter um padrão. Então, a gente consegue trabalhar produtores hoje que trabalham com 2 UA por hectare, significa um exemplo, 2 animais de 450 quilos em 1 hectare, ano. Ao longo do ano, se ele fizesse uma média, seria isso, né, para ficar fácil de entender. 2, 3, 4. Tem produtores extremamente eficientes em áreas pequenas, intensivas, que trabalham com 10, 11. Já cheguei a trabalhar com um produtor de 12. Áreas bem pequenas, de forma bem intensiva, né. Aí a gente falava isso lá e falava com o pessoal: "Você sabe qual que é mais ou menos a média do Brasil?" Eles: "Ah, 5, 4, 3". A gente estava agarrado no 0,8 por bastante É um Nossa, tempo. muito absurdo. É um pouco. absurdo. Hoje não deve passar de 1, né. Ou seja, a gente trabalha muito mal as nossas pastagens, né. E isso, financeiramente, a gente vê. A gente chega num produtor que não tem pasto, vamos dizer assim, de forma bem simples, você pode saber que dificilmente ele vai estar ganhando dinheiro.
A gente fala que ele está trocando cebola, né? Ele mexe com o gado, paga as contas, às vezes não fecha a conta, às vezes ele tem que vender o animal, a propriedade vai depreciando. Basicamente seria isso, né? E aí você perguntou sobre o manejo. Aí a gente falou muitas coisas, mas o que seria o benefício de dividir pastagem? A gente falava bastante lá. O animal, ele é seletivo, ele é esperto, né? Ele vai estar sempre procurando o melhor alimento possível. Quando a gente tem uma área muito grande, você tem ali o animal andando numa área muito grande, que isso já é ruim. Um animal que desloca muito, ele gasta energia que não precisa. Exemplo, um animal produção de leite. Se a vaca anda muito, ela está gastando muita energia andando, deveria estar gastando isso para produzir leite. Animal de corte, ele anda muito, ele deveria estar gastando isso para produzir carne. Então já é um primeiro erro. Outro, esse animal fica selecionando. Ele está andando aqui, passando só os brotos, as áreas melhores, ele não tem um pastejo uniforme. E o tempo todo o capim está brotando, o animal está pisoteando e comendo. Uma área que ele não come começa a ficar passada, que é o que a gente fala na prática. Então é um capim que ele passa a ser preterido pelo animal. Então o manejo fica todo errado. Ele não deixa a planta crescer. Exato, não deixa crescer e ele não Tem aproveita o vigor, capim né? de forma adequada. Isso, mata o vigor do capim. Quando a gente começa a dividir essas áreas, o que é o principal benefício? A gente começa a dar descanso para o capim. Então lá a gente falava, olha, se você tem uma área, divide ela em duas. O animal vai pastejar uma área e depois a outra. Já melhora muito. Por quê? Aquela área que não está pastejando, ela está recuperando. Então ela está crescendo. Aí depois você vai, a outra está recuperando. E quanto mais a gente vai fazendo divisões, melhor fica. Aí lá a gente abordava isso de forma bem técnica, né? Então, assim, cada capim tem o seu tempo de rebrota, tem o tempo que ele precisaria estar sem animal pastejando. À medida que eu A começo. altura que ele entra, né? Altura. Para iniciar o pastejo, a altura que ele sai, depois que já pastejou ali. Ah, não deixa ele comer até o final. Não, não. Lá a gente abordava isso aí de forma até falando da fisiologia do capim, sabe? Bem detalhado mesmo, É, né? bem detalhado. Com cronograma, assim, para Isso. eles. Se você faz isso, você já melhora muito a produção. Se melhora muito a produção, o capim naturalmente vai ficando vigoroso. Sem pensar em adubação, nós nem falamos de dinheiro, né? Até agora, só estamos falando de divisões, coisas simples. Então lá a gente ensinava isso. E que não custa uma fortuna, porque essas divisões pode fazer com a cerca elétrica, então você vai gastar muito menos moirão, né? Muito menos material. Coisas Então já é redução de custo. E né, você fez uma pergunta bacana. Então não deixa o capim chegar no chão. Não deixa. A gente já deixa ali, isso tem até o nome lá, a técnica, a altura de resíduo. Aquilo ali é importante para o capim ter uma força de rápida rebrota, né? E além dele ter essa rebrota rápida, eu vou ter mantendo cobertura no solo o tempo todo, tá? Então diminui enxurrada. Tudo isso. Gente, Parece muito simples, né? O negócio é o conhecimento. Conhecimento que tem que chegar no benefício até agora, que eu tô vendo, só tem coisa boa. Só benefício. E o legal é que ele mostra, ele vai mostrando nesse passo a passo toda a redução de custo que o proprietário tem e que reverte em lucro. Então eles vão vendo ali, são contas que não são complexas, que todo mundo consegue acompanhar, né? E que você vê que é claríssimo, o manejo adequado aumenta o seu lucro, além dos benefícios para o meio ambiente, claro, né? É coisa simples, né? E até porque é uma turma que nunca teve acesso a isso, né? Não adianta eu querer chegar lá e propor, vamos fazer um negócio mais complexo do mundo aqui. Mas e com as nossas montanhas e a quantidade de rios? A gente tem espaço para dividir os pastos aqui? Aí é que tem mesmo, né? Porque as áreas daqui da região são áreas que são as mais propícias para a gente dividir, porque são áreas que mais sentem, né? Então, se a gente pega uma ladeira aí, e essa ladeira está com carga de animal excessiva, e a área que não tem cobertura, quando vir uma chuva, o que vai acontecer? Vai lavar, né? Aquela superfície do solo, vai levar os principais nutrientes que estão ali tudo embora, vai causar erosão, vai levar a terra para os rios, nascentes, córregos, né? Então, se a gente divide, é um processo simples mesmo de divisão, né? A gente também não é uma divisão feita de qualquer jeito. Então, lá a gente ensinava, né? As áreas têm que ficar dividindo em tamanhos parecidos. A gente ensinou eles a usar um software muito simples para fazer isso. Todos já sabem fazer, com o próprio celular é possível fazer.
Qual que é? Agora eu fiquei curiosa. Easy Área. Easy Área, Easy. pessoal. Easy Área. Depois vocês procuram no nosso Instagram, que o Rodrigo vai deixar lá o link pro aplicativo, o Mas nome. é coisas muito simples, né? E aí eles fizeram já. E aí a gente começa com isso. Então, de ensinar o porquê que tem que ser assim. E aí lá a gente, né, trabalhava muito esse manejo. Por que que tal capim é tal altura? Então, assim, a gente pegava um exemplo deles, produtor que tinha braquiária lá, né, a área. A braquiária é Entendi. assim, tal altura, por isso, por aquilo outro. Ele já começava a entender, aí é o que a Catarina falou, a gente começa a ver quase um brilho no olho do produtor, né? Ele começa a pensar, "Não, isso aqui eu dou conta de fazer." Aí é interessante, porque se a gente falar, ó, você vai gastar tanto de adubo disso, ali ele já morre a ideia na hora, né? E a ideia é essa, faz o simples primeiro. Então, vamos pegar o caso do Fabinho aqui, que é bem legal. Ele tem uma área lá, que a tomada de mato, planta daninha, Samambaia. samambaia, né? A gente até brincava. É uma área bem declivosa. Uma área bem O que declivosa. vai fazer com a samambaia? Agora Então, e é uma área que é pasto, só que é uma área que está muito judiada, na linguagem prática do campo aí, né? Por que ela está tomada desse mato, vamos dizer assim, também de forma fácil para eu entender? Porque o capim não teve manejo, ficou fraco. Se o capim ficou fraco, aquele mato que estava ali dominou e saiu. Então ele tem a necessidade de controlar essa samambaia e fortalecer o capim que ele tem lá. Então a gente trabalhou muito em cima do caso dele, do próprio produtor que estava nos recebendo lá, né? E então a gente fez um projetinho para ele dividir a área dele em quatro pedaços, né? 4 pedaços iguais ali. Foi até o projetinho que ele fez, né? E aí a gente trabalhou, primeira coisa, ele teria que controlar esse mato. Então tem uma época certa para ele fazer isso, tem uma maneira certa dele fazer isso. Mas a samambaia? A A samambaia. Qual samambaia. é o método? É o que nós estamos trabalhando essa semana. Conta o segredo. Eu quero saber. Deixa eu ver, né? Esse aí, eu acho que a Catarina, que depois que acabar aqui, semana que vem, ela vai vir cá e vai detalhar para vocês, viu? Que ela tá lá. Eu vou usar ele já já. Lá, porque até porque ela tem uma propriedade que ela precisa de. Aí, não, mas de forma muito simples, é um manejo, é um controle que a gente faz da samambaia. Ele tem várias etapas, pode ser uma etapa de roçada, pode ser um controle químico, às vezes associa os dois, mas não tem mágica, não é um produto, é o jeito de fazer, né? Mas só para matar um pouquinho da sua curiosidade, um primeiro passo é a aplicação de calcário, né? Faz análise do solo para identificar essa acidez da terra, do solo ali. E aí, com base nisso, você faz os cálculos com o auxílio de um agrônomo e você corrige esse solo. E isso tem que ser feito, que todo mundo achava que era o contrário, tem que ser feito mais na época de seca. Não é isso, Rodrigo? Para não ir embora na Para não chuva. ir embora na chuva. E aí, quando começar a chuva, ele já o solo vai absorver mais. Entendeu? A samambaia, ela indica solo ruim. Não é isso? Ela é assim, solo ácido. Sim. E aí com calcário você vai corrigir, ela não, aí vai nascer, vai voltar É a a nascer primeira capim. etapa, né? Primeira etapa. Não é nem nascer capim, mas a ideia é por aí, né? Vocês pensam, mas é exatamente o que a Catarina falou. É o seguinte, o capim, a gente considera ele um atleta. A gente estuda e considera ele um atleta. Por quê? Terrível. Porque ele é extremamente Atleta produtivo. De elite. De elite. De Por elite isso que ele mesmo. sequestra carbono. É característica das gramíneas, de várias espécies, né? Assim, no processo fotossintético isso acontece. Mas por que a gente chama ele de atleta? Porque ele é extremamente produtivo. Quanto mais eu dou condições para ele, mais ele responde. Então, eu comentei com vocês aqui o exemplo de que a nossa média aí de animal por hectare é em torno aí de um animal de 450 quilos, né? Eu conheço produtores que trabalham com 12 animais de 450 quilos. Num hectare? Em 1 hectare. Né? Por quê? Manejado. Bem manejado, área bem intensiva. Né? Já trabalhei com produtores assim. Então, por quê? O capim é um atleta. O produtor deu a condição necessária para esse capim, a melhor condição possível, e o capim respondeu da melhor forma possível. Mas, à medida que eu
não dou condição para ele, eu começo a favorecer outros que estão ali. Quando a gente fala de mato, é um nome, né, bonito, planta daninha. Mas de forma prática é um mato, né? Não é, às vezes o pessoal fala planta invasora. Ela não é invasora porque ela já está lá há muito tempo, né? Inclusive ela é muito importante do ponto de vista ambiental. Quando você tem um impacto, uma tragédia ambiental, um incêndio, alguma coisa, quem começa a recuperar aquela área é Nossa, né, as plantas daninhas. Mas ela tem que ser manejada. Então, quando um produtor não está dando as condições adequadas para o capim vai ficando fraco. Então, se ele vai ficando fraco, ele começa a dar brecha, espaços vazios, ele não produz muito, então ele está dando espaço para sair o mato. Aí por que a gente trabalhou lá manejo? Então, calcário, essas divisões. Porque à medida que ele favoreceu o capim, o animal pastejou a tal altura, saiu. O capim vai ter uma rebrota rápido, forte. Então ele começa a ganhar a disputa dele com o mato que está lá. À medida que ele vai ganhando essa disputa, é o contrário. Ele vai ficando forte e o mato que está ali, no caso da samambaia, vai ficando mais frágil, porque o capim está dominando, né? Então lá a gente ensinou o manejo e o controle. Então ele não vai só com o manejo resolver isso, ele vai ter que fazer um controle, uma roçada e um controle químico. E aí o pessoal falou para ele, não, mas eu não sei mexer com isso, assim, a gente usa do jeito que está aqui. Eu comentei algumas coisas com eles, nunca tinha ouvido falar de controle químico. Não, a gente precisava fazer um treinamento sobre isso. Por isso que eu Que tô é aqui esse essa de semana. agora. É, Já que para usar direito, né? Da forma Exatamente. correta, exatamente. objetivo bem definido. Inclusive com o objetivo de preservação ambiental, né? A Catarina tá lá com a gente esses dias e talvez foi uma novidade até para ela, né? Não sei se tanto, mas assim, de certa forma você tem muitos benefícios ambientais de fazer bem feito, né? Que Para é, começar a área, né? Você consegue. sim, Não, e aí você vai usar muito menos produto químico, né? Ah, tá. Muito menos defensivo, porque você está usando a calibração certa, o bico ali que vai No local correto, né? da forma correta, né? Então você E aí não reduz a vai sobrar quantidade. tanto, né? não, assim, tudo eu sempre falava com eles, qual que é a diferença do veneno e do remédio? É a É a dose. dose, né? Ô, verdade, hein? Não É, é? Qualquer coisa, água em excesso não faz mal, né? Aí eu perguntei pro pessoal lá, vocês acham que um produtor com uma enxadinha pequena, simples, ele pode causar um impacto ambiental? Muitos falaram, não, nada, né? E pode. Pega um produtor numa área de ladeira, capina numa área pequena ali, não chove, nada, depois vem uma chuva. Aquela parte que ele capinou vai descer, né? É um impacto pequeno? Mas é um impacto, né? Então, assim, o ser humano, o simples fato dele existir é um impacto ambiental, né? Quanto lixo a gente não produz, né? No nosso dia a dia, embalagem, um monte de coisa, né? Então, tudo no campo causa impacto. Só que a gente começa a mensurar os impactos de acordo com o benefício que ele tem. Então, essa área lá dele, qual que é o impacto dela? Ela está rapada, o solo está exposto. Tá assim, é? tá. Quando chover, o que vai acontecer? Vai levar a descer. terra para baixo. E não é só a dele. Se a gente, lá, a região que a gente tá é bonita, que ela é alta, você enxerga as montanhas ali, tudo, né? Região muito bonita. A gente olha que a grande maioria está em estado de degradação. Então, quando chover, está tendo esse impacto. Aí vamos pensar, então, ele vai fazer um manejo lá, uma roçada, e vai fazer uma aplicação de herbicida na época certa. Herbicida é o que você utiliza para controlar essa samambaia que está lá e depois favorecer o capim. Que é o que a gente está trabalhando lá hoje. Aí o pessoal viu lá hoje que a gente consegue ter uma economia gigante de produto, fazendo as técnicas corretas e aplicando na época correta, né? Então ele já vai ter um primeiro benefício que é esse, economia. Outra, fazendo da forma certa, ele não vai ter o impacto ambiental de cair produto onde não deveria. Eles aprenderam também como que faz isso lá. Não, é muito legal. Muito legal. Todo Muito mundo legal. deveria fazer esse treinamento. Aí, pessoal, é só pedir mais cursos pro Senar, provocar a Márcia, vai lá no né? sindicato Vai lá no rural. Isso sindicato. é ótimo, né? Isso é ótimo. E aí, depois de tudo feito, qual que é o grande vantagem? Uma, no bolso dele. Vai começar a ter uma produção forrageira boa. Então, se ele mexe com gado de corte ou com leite, ele vai passar a ter um rebanho mais produtivo, né? Outra, ambientalmente vai ser muito bom, porque ele vai ter cobertura de solo, ele não vai ter solo exposto. E todo manejo que a gente faz lá, a gente sempre vai pensar no menos danoso possível
de todos os aspectos, tanto financeiro quanto ambiental. Se ele pode evitar de fazer uma aração, uma gradagem para formar de novo aquela área, o benefício é enorme. De todos os lados, tanto financeiro quanto ambiental. Por quê? Não vai arar, não vai revolver solo, não vai descer terra, né? E Então, é fácil fazer isso sem arar? é fácil fazer no treinamento que eles fizeram. Porque eles passaram a entender, essa área é possível recuperar ela sem arar? Muitos lá era. Aí a gente aprende que a gente precisa recuperar a Isso. área Ou fazer de novo. ou formar de novo a pastagem. A gente consegue identificar isso, né? Na prática, Depois, né? O pessoal na fez prática, lá. depois do treinamento. Com quadrado lá. É. E bem- nenhum dos dois é muito caro. Não tem Pri- nada de caro. Principalmente recuperar. Se você não precisar de fazer de novo, você reduz aí talvez 80% do seu custo, né? Só Muito que bom, hein? E É. é o curso que trabalha as técnicas, mas também uma mudança de cultura, né? Porque eles estão Sim. começando a ver coisas de uma novas, outra né? forma, É, coisas novas e coisas que eles já conheciam, mas não tinham tanto conhecimento, né? exatamente. E faz por etapas, né? Então o produtor não faz tudo de uma vez, né? Isso é importante. Então, porque a gente sabe que não tem como, né? Até o Nem custo- braço, né? Nem braço. e custo, Hoje né? você vê que as propriedades rurais, elas cada vez mais têm menos Pessoas. disponibilidade de mão de obra. É uma carência, assim, acho que generalizada, né? Vem dessa reclamação de muitos municípios da região, né? Sim, Falta não, mão mas de isso obra. é geral, né? Assim, eu acabo tendo a oportunidade de rodar uma região grande. Todo lugar que eu vou, o produtor, nossa, acho que aqui é pior do que os outros. Não tem mão de obra. Não, mas então, todo lugar tá assim, porque todo mundo me fala a mesma coisa, né? Eu ainda tenho essa curiosidade. Se o pasto melhora, a qualidade do queijo melhora? Acho que isso aí é até mais a Catarina para dizer, né? Mas eu acredito que assim, não sou especialista no queijo, mas ele vai ter uma condição desse animal muito melhor. Então, com certeza, você melhora até a Melhora. produção. Né? E Melhora qualidade, né, Catarina? significativamente. Melhora a gordura no leite, né? Tudo. Tem uma série de coisinhas ali que vão fazer a diferença no resultado final. Pois é. Também não sou especialista em queijo, né? Mas eu sei que sim, melhora. Bom demais, hein? A E- produção aumenta. Aumenta. Não, então. A produção Tudo perfeito. E aí, é. se ele conseguir deixar uma área de nascente reservada ali para não diminuir essa água, preservar uma beira de rio, tá sequestrando carbono, a braquiária dele tá feliz, a vaca tá feliz, o queijo tá feliz e nós estamos felizes também, né? Inclusive, a água, só Perfeito. puxando aqui um pontinho, para a aplicação de defensivo agrícola, é importantíssima. Porque dependendo do estado que a água tiver, ali vai ser um transporte de contaminantes. Entendeu? Então, por exemplo, o que a gente estava conversando no curso, o Roundup, ele gruda de uma forma mais assim, né? prática, é isso aí. Prática falando, ele gruda na argila, num solo mais argiloso. Então ele vai. Não é isso, Rodrigo? Isso. Ele não é móvel no solo. Isso, Né? obrigada. Pode explicar aí que você vai melhor que eu. É isso que a gente trabalhava lá hoje. Cada produto é um composto químico. Então ali, cada um tem a sua característica. Alguns podem ser mais móveis no solo. Então ele teria mais facilidade de compensar, de ir para um local que não seria adequado, outros menos. Então a gente trabalhou lá, o pessoal aprendeu a ver qual o produto mais adequado em termos de eficiência e em termos ambientais. Né? A gente viu isso lá. As classes, cada um tem a sua classe, cada um tem a sua característica. Então já vão aprender a trabalhar com o que é menos danoso. Vamos pensar assim. E aí a gente ensina o processo mais a técnica de fazer. Não é nem o que usar, é a técnica de fazer. E aí eles aprenderam a fazer de forma que eles viram que o jeito que eles fazem é que causa um maior impacto, porque eles aplicam muito mais do que precisa e não tem eficiência, né? Foi até legal, um produtor falou, nossa, eu fiz assim, e eu falei assim, provavelmente não teve resultado dele nenhum. Ele falou, nossa, eu banhei, eu dei banho nela. Eu falei, agora eu vou acabar com tudo. Tava Gastou tudo lá. umas 5 vezes mais, né? E ainda deixou tudo pro meio ambiente. Tudo. Então, assim, são muitos detalhezinhos, né? Que a gente fala muitos dias e ainda às vezes não aborda tudo. Mas, assim, de forma prática, só pra gente
abordar melhor esse assunto. Quando o produtor começa a fazer essa recuperação, que é o caso lá dele, por exemplo, ele vai ter essa área recuperada, né? Então vai ter uma redução grande de problema. Para ele vai ser muito bom, ele vai ter mais animais. E eu vou te dar um exemplo muito legal do produtor que a gente está lá. O primeiro treinamento foi na casa dele, né? E o segundo está sendo lá, novamente. Produtor muito bom, recebe muito bem a gente lá. Ele tem uma área grande de É o pastagem. Demilson. O Demilson é fantástico, né? Abraço pra Demilson. O Léo só quer saber do queijo do Demilson. Nossa, e o queijo, gente, tem que fazer propaganda. O queijo dele É bom. Nossa, Fica a dica. fica a dica, O viu? queijo da- E então, ele tem uma área muito grande. Boa parte da área está num estado de baixa produção. Eu nem vou dizer degradada, mas num estado de muito baixa produção. E a gente conseguiu mensurar isso lá, né? Usamos micro-ondas, usamos quadrado, quase fizemos fogo no micro-ondas lá. Mas é brincadeira, é um processo técnico. E a gente fez ele. O pessoal aprendeu que com coisas simples dá para fazer. Aí, o Ademilson tem uma área que ele utiliza ela toda e não tem dado o resultado ainda que ele espera. E aí, a Catarina está até dando sequência lá, está ajudando ele num projeto que a gente começou lá no dia, que a gente vai pegar uma área dele bem pequena, uma área que é a área mais plana, mais próxima da casa que ele tem lá, e a gente vai intensificar ela no máximo que ele pode lá. Os piquetes. Isso, nós vamos Vamos ver, né? dividir Isso. essa área e vamos fazer tudo que ela precisa. Nós vamos dividir, vamos fazer calcário, vamos adubar essa área, e ele vai fazer todo o processo lá que técnico, com alguns detalhes, ele já fez o treinamento, ele já sabe fazer. E o projeto é ele poder trabalhar lá em torno de 8 a 9 animais por hectare nessa área. Então, dessa forma, todo o gado que ele tem de leite, ele vai rodar numa área lá de 2 a 3 hectares, principalmente no período das águas. E o que vai acontecer? O restante da propriedade dele vai ficar disponível para ele conduzir outra atividade. Inclusive, eu alinhei com ele lá também no treinamento. Vai passar a fazer uma outra atividade quase de corte ali, uma recria de animais. Ele vai passar a ter uma outra fonte de renda, né? Ele vai passar a utilizar muito melhor a propriedade dele, em termos financeiros. Então, daqui a um ano, Catarina volta com a Demilson, Rodrigo, que a Sim, gente quer combinado. saber o resultado Combinado. dessa história. Isso que eu ia perguntar, assim, o prazo, né? Como é que é o tempo para começar a surtir efeito de todas essas técnicas, assim? Quando que começa e a longo prazo vai até quando, assim? Eu considero que é de bem curto prazo, assim, médio a curto prazo. Claro que a gente não faz mágica, né? Não tem milagre assim da noite para o dia. O que foi conversado que ele vai ter um processo escalonado. Então, no primeiro ano ele tem uma meta, né? No segundo ano a meta dele é aumentar ainda mais. E assim por diante. E ele tem que começar aos poucos, porque o primeiro ano, a primeira vez, o produtor vai errar. Não tem jeito. Se a gente que é técnico, trabalha, a gente erra. Então ele sempre erra, né? Mas o que é importante? Ele vai continuar tendo um suporte lá do pessoal, a Catarina, né? O Senar também, de forma geral, tem disponibilidade para ajudar. Ele se adequando. Ele fazendo tudo certo, dentro de um ano ele já começa a ter um resultado muito bom. Vamos pensar assim, no próximo período de chuva, já começa a ter um resultado. Mas o importante é isso, a gente não criar uma expectativa exagerada no produtor, né? Então lá assim, a gente trabalhou o básico que ele pode chegar. Claro que ele não vai corrigir o solo de uma hora para outra, ele não vai melhorar tudo de uma hora para outra, né? Basicamente, o que é o projeto dele? É um projeto de piquete que a gente usa no leite. Muitos produtores não gostam nem de ouvir falar. É o piqueteamento para leite. Por quê? Eles fazem de forma muito errada, né? Dá errado e eles acham que o sistema não é bom. Por isso que é importante a gente ter treinamento, né? Se a gente tem um técnico aqui na região, faz uma visita num produtor uma vez a cada 2, 3 meses. Fala, ó, esse projeto, isso aqui é bom, pode fazer. A gente ficou uma semana falando sobre isso e ainda faltou assunto. Então, se ele não tiver um treinamento primeiro, a segunda vez que ele errar, ele desanima daquilo e larga, né? Mas também acho que depende muito da técnica que você está aplicando, né? Por exemplo, a gente não falou da ILPF, que é a Que é integração, ILPF? lavoura, pecuária, floresta. Isso que eu ia perguntar, vocês deixaram um pouquinho de espaço para as florestas também? Tem Só espaço para pras gado, árvores. gado de corte? Não, tá tudo reservado, cada um no seu lugar. Isso é um tema do curso, inclusive, do treinamento. ILPF, que é Integração Lavoura, Pecuária, Floresta.
Aí a gente inclusive isso é uma forma de recuperar pasto de forma barata, que é empregando outras técnicas. Vou te dar um exemplo. O produtor faz um cultivo de milho e a gente ensina como fazer isso lá. Junto com esse cultivo de milho, ele já faz a formação da pastagem junto. Quando ele retira esse milho, podemos dizer que quase que a pastagem ficou implementada de forma gratuita. Se ele vender esse milho, por exemplo, ou se ele utilizar uma silagem. É uma forma da gente recuperar a pastagem. Tá? Esse é só a integração lavoura, né, com a pecuária. E a lavoura, pecuária, floresta, a gente mostrei para o pessoal um caso real, que eu tive a oportunidade de participar. Aí você já começa a acrescentar um componente arbóreo. Eucalipto, ou alguma outra espécie arbórea que possa ir bem naquela região ali. Então, seria um exemplo, né? Uma faixa de pastagem que antes foi cultivada com grãos, ou com milho, ou com qualquer outra cultura, e o espaço de eucalipto. Com o tempo vai ficar pastagem e alguns renques de eucalipto. Renques são algumas linhas ali. Então você vai mesclando e aquilo serve. Pode pôr uma araucária também. Pode, não, inclusive nas áreas de piqueteamento são necessárias as árvores. E aí né? já A dá a gente tem sombra do pro determinado gado. animal. Exatamente. Então, isso já está previsto no. A gente tenta escolher áreas que tenham todas essas características. Caso não tenha, já começa ali um incentivo para o plantio e sempre pensando nas. Como é que chama? Deu um branco. Sombra? Não. Nas áreas de preservação permanente. Ai, gente, desculpa. Nas nativas. Ah, Da nossa espécies região, nativas. da Mata Atlântica. E tem propriedade. Desculpa, Não, pode falar. Tem propriedade que trabalha também com sistema agroflorestal para produção de alimentos? Boa. Tem muito. É uma forma que você tem de melhorar o aproveito das áreas, né? Esse caso que a Catarina deu exemplo. O produtor, o caso do Ademilson, no projetinho dele já está contemplado, a gente fala área de lazer, área de descanso. Uma área para conforto dos animais. Isso está totalmente relacionado à produção. Um animal que não tem conforto térmico está mais que provado que ele tem uma perda gigante de produção. Então, a Ademilson tem umas áreas até de araucária lá, muito bonita, a gente aproveitou ela para ser uma área de descanso, de lazer. Então já está dentro do projeto. E também já ficou alinhado com ele que ele vai ter que fazer outras depois. Plantar mais árvores para ele dar essa condição para o gado. E tem muitas áreas que o pessoal faz essa integração, né? Aí novamente, é a realidade do produtor, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode, né? Nesse caso da Ademilson, a gente está fazendo em etapas e até algo que eu comentei com a Catarina. Tem uma difusão no campo que ela funciona muito bem, infelizmente ou felizmente, não sei, que é a tal da difusão por inveja. Vocês já ouviram falar? Essa é novidade. Isso funciona muito Tá bem. ganhando mais, vou fazer também. Essa aí funciona muito bem com o produtor mineiro, né? O mineiro é muito desconfiado. O produtor mineiro confia muito mais de ver um resultado do que de você falar o resultado com ele. E essa difusão, assim, eu acho ela muito positiva, que é um produtor que faz algo diferente que todo mundo faz na região, que dá certo, e aí os demais começam a acreditar naquilo, né? Então, esse caso do Ademilson é ótimo, porque lá futuramente pode ser uma área demonstrativa, né? Que ele é muito aberto. É o nosso objetivo dentro do E programa. na verdade, ele né? já tem até apoio da própria TNC para ser uma unidade demonstrativa. É. Né? Por falar em apoio, vamos só lembrar dos Boa. nossos parceiros aqui do nosso podcast A Natureza. A gente tem a TNC Brasil, The Nature Conservancy Brasil. Tem o Instituto Alto Montana, Instituto Superação, Florescer, Parceiros do Futuro e Consórcio Ambiental Altos da Mantiqueira. Não é isso, Bel? Isso, são todas as organizações locais que a gente trabalhando em rede e que estão apoiando o nosso programa e vamos estar sempre trazendo notícias sobre essas organizações. E uma dessas notícias, só para pegar o gancho, e a gente já vai caminhando para o final, é sobre o workshop que vai acontecer depois de amanhã, né? Que tem um link com tudo isso, não é isso? Vocês podem contar para a gente? Você está mais por dentro, né, Catarina? Então, a gente está trabalhando, né? Eu me adiantei um pouquinho aqui no começo, a gente está trabalhando no programa Selo Verde,
O workshop vai ser para a gente discutir isso, critérios, enfim. Então, o curso que o Rodrigo veio ministrar, o primeiro, e esse que surgiu a demanda agora, o segundo, eles estão intimamente ligados aos critérios, às normas que o Selo Verde vai estabelecer para que os proprietários possam aderir ao programa, né? Então, por exemplo, para receber o Selo Verde, ele vai precisar ter o SIM, ele vai precisar fazer a adequação ambiental da propriedade, que é onde eu tenho trabalhado hoje com eles, as boas práticas, o bem-estar animal. Então, tudo isso que a gente está discutindo está ligado a esse programa que vai ser trabalhado na quinta-feira junto com outros palestrantes, outras instituições. O né? Rodrigo e outros especialistas vão estar aqui para ajudar a gente a construir. E a ideia é criar um selo que o consumidor saiba que aquele produto está vindo de uma propriedade, né? Começando por Itamonte, né? Mas podendo expandir para outros municípios aqui do Na verdade, para consórcio. todos os Todos. municípios do consórcio, a gente está fazendo em conjunto. E uma última pergunta: você que está vindo nas propriedades, Catarina, você acha que dá para adotar? Como é que está isso? Vai dar para Tá. incentivar e espalhar por difusão, por inveja ou por bom exemplo, né? Bom exemplo, Invejinha né? branca? Invejinha branca? Uma inveja branca. É. O que você percebe? Dá sim. Porque a gente tem muito. A maioria são pequenas propriedades, então não é um investimento altíssimo que você tem que fazer. Eu acho que o que a gente precisa mais agora, prestar atenção, é continuar com essa parte técnica. Eles precisam, né? A Sim. gente não pode deixar isso acabar e cada vez mais incentivar e trazer curso, trazer especialista, porque eles começam a enxergar a realidade dos fatos e ver que não é impossível e que dá para adequar nas propriedades. Muito legal. Ainda mais com a visão que eles estão tendo hoje, né? Então, Apoio tá super técnico legal. E ampliar o conhecimento. Exatamente. E só puxando um gancho nisso, chega uma hora que o próprio produtor ele pode passar até a condição dele custear um apoio técnico, né? Sim, isso é importante. Porque talvez hoje eles estão tendo esse benefício, né? De receber algum apoio lá. Mas a gente sabe que, por mais que a gente tenha aí o sistema FAENG, Senai, Emater, vários órgãos aí, né? TNC, diversos órgãos que dão esse apoio, ainda assim é muito pouco perto da quantidade de produtores que a gente tem, né? Então, assim, mas por que esse produtor não tem, vamos falar assim, o produtor não vê valor na assistência técnica? Eu acho que nem é esse o caso, eu acho que ele vê valor. O problema é que, na maioria das vezes, às vezes nem tem condição mesmo de custear uma assistência técnica, né? Mas por quê? Porque a propriedade dele não é lucrativa para isso. Então, a partir do momento que ele passa a ter uma propriedade lucrativa, e ele viu que aquilo ali veio de coisas técnicas, né? De alguém que ensinou algo, ele passa. A gente tem muito esse caso no próprio Senar. Às vezes um técnico fica 2 anos com o produtor, né? Vamos dizer assim, ensina a base ou adianta aqueles que já estão com algum começo. A hora que termina o projeto, às vezes ele já tem condição e quer até que aquele técnico fique com ele de forma particular. Isso é muito bom, porque ele vai dar sequência, né? O próximo passo é o produtor ser o técnico. O próximo passo, e existe também, vários produtores, assim, eu conheço, se não o produtor, a filha do produtor, o filho, Que vira né? E isso incentiva, assim, algo do meu ponto de vista que é muito importante, que é a sucessão familiar, né? Porque, por que o filho, isso hoje é um grande problema, né? O filho não quer ficar no campo. Quantos filhos cresceram o pai falando assim, meu filho estuda pra você sair da roça, né? Foram muitos. E aí hoje, até comentei com o pessoal no treinamento, meu filho, você quer ficar na roça, estuda. Né? Hoje tem que saber a técnica, né? Tem que saber empregar as coisas, não precisa ser uma faculdade. Mas quantos treinamentos tem aí, o pessoal, né, não tá lá gastando uma semana, né, investindo uma semana, vamos dizer assim. Então, é o que a Catarina falou muito bem, eu acho que esse apoio técnico é o fundamental. Não é nem, às vezes, um apoio, claro, com apoio financeiro, qualquer coisa que vinha é bom. Mas se tivesse que escolher um, no meu ponto de vista, é o apoio técnico, né? muito legal. É isso aí. É isso, gente. Então, infelizmente,
É. Nosso tempo também está acabando. Queria agradecer demais vocês por estarem aqui, a disponibilidade. Obrigada, Rodrigo. Espero que volte várias vezes. Ah, Sim, foi muito sempre, rico. muito bom. Sempre que possível. Obrigado, Boa essa troca. Catita. E, Obrigada. pessoal, produtor rural, bora lá, bora transformar essa história. Itamonte vai se transformar no. E a gente volta para contar o caso do E a gente Ademilson. volta. Espalhar Bom, muito, Ademilson. espalhar muita inveja por aí. Isso. Isso Área aí. boa. Tomara. Se Deus quiser, vamos estar aqui Obrigada. falando de resultados positivos, né? Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.